Salve, salve galera, Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Como eu falei, nós iríamos entrar nas parábolas e neste vídeo nós vamos abordar então a primeira parábola aqui desse canal. Nós vamos ver então a parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono da casa, que plantou uma vinha, cercou-a, deu uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, arrancando os servos, espancaram a um e mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: "Ah, meu filho respeitarão." Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: "Este é o herdeiro. Ora, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança." E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Então essa foi uma pergunta que Jesus fez aos fariseus com quem ele estava falando ali. E a resposta deles foi essa. Responderam-lhe: "Fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos." Perguntou-lhe Jesus: "Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó." Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então esse último versículo ele deixa muito claro que os fariseus e os escribas, eles entenderam que era deles que Jesus estava falando. Mas o que Jesus quis dizer com esta parábola? Bom, claramente Jesus está falando ali referente ao tempo da lei, em que Deus então fez uma vinha e ali chamou Moisés como profeta para dar a lei. Ele enviou então profetas para anunciar a vinda de Cristo, mas eles mataram esses profetas e depois enviou mais profetas e eles mataram esses profetas. Deus então enviou o seu próprio filho e pensou: bom, meu filho eles ouvirão, mas também não ouviram o filho dele e mataram o filho dele, querendo então ficar com o reino. Só que com isso o reino foi tirado deles e foi entregue a um outro povo para produzir os respectivos frutos. Esses lavradores maus são os escribas e os fariseus que perseguiram os profetas e que mataram Jesus. Deus é o dono da vinha. Jesus então é o filho do dono da vinha. E os profetas foram aqueles que foram enviados para falar com os lavradores, mas que foram mortos. Então, claramente, Jesus usa de parábolas para explicar o espiritual usando de coisas físicas, usando toda a forma física, a referência de um trabalho, toda a referência que eles tinham naquela época. Então, claramente, esta parábola se refere aos fariseus, aos profetas e a Jesus, sobre a crucificação de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre tirar o reino dos judeus e dar a um outro povo. Bom, esta foi a parábola. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.